A graça do Senhor e a glória dos humildes, a graça do Senhor que leva os humildes à glória. Há uma transformação para que isto aconteça. Essa transformação é obra de Deus, mais especificamente da graça, da bondade, da fidelidade de Deus. Nós sabemos o que fomos e temos esperança em relação ao que seremos. Nós sabemos que Deus tem um propósito e para sairmos de onde estávamos e chegarmos aonde almejamos estar e onde é o propósito de Deus que estejamos, há um processo. E esse processo se chama santificação. A santificação, ela pode ser resumida numa palavra que é transformação. Transformar alguém que estava sujo, perdido, condenado, através do perdão dos seus pecados, pela obra substituinte, vicária de Cristo, operando nele um arrependimento, uma mudança de mente, que a Bíblia chama de metanoia no Novo Testamento, no grego, mudança de mente, e subsequentemente à justificação, ao perdão e à regeneração, que também Jesus chama de nascer do alto, ou novo nascimento, entramos num processo chamado santificação, pelo qual nós somos transformados paulatinamente, gradativamente, à imagem e semelhança de Cristo. E este é o caminho para chegarmos à glorificação. O salmo aqui de Davi nos fala de como Deus age com aqueles que o temem, objetivando a realização, a consecução, o sucesso do seu propósito. Verso 4, faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilhar tua vereda. Este aprendizado, este ensino de Deus, não é algo que você aprende simplesmente porque uma vez você ouviu uma mensagem ou você leu um texto bíblico, mas é um conhecer que vai se aprofundando, porque uma coisa é você ter o primeiro impacto de ouvir as boas novas do Evangelho, que transformam você de um pecador sujo, feio, caído, em uma nova criatura. E outra coisa é essa nova criatura ir se amoldando e cada vez mais dominando o nosso ser, e cada vez mais a imagem de Cristo ir sendo refletida em nós. Por isso que a Bíblia fala que somos transformados de glória em glória, até que cheguemos ao clímax, ao ápice, ao apogeu, ao resultado final que Deus quer, que é a nossa glória. Assim como Deus começou a realizar desde o Éden, passando pela lei e pelos profetas, a sua obra, e essa obra se culminou na pessoa de Jesus Cristo. Essa obra ainda continua porque o Espírito de Deus, que é o substituto de Cristo, é o novo Paráclito, que Jesus prometeu que iria enviar, ele prossegue nessa obra de salvação, porque Deus tem muitas almas para agregar ao seu rebanho.
E um dia, lá na glória, nós vamos ver pessoas que nós nunca conhecemos, do passado, do presente e do futuro. Não sei se é muito futuro. E vamos ver pessoas de todas as nações, povos, tribos, línguas, costumes. De povos que já não existem mais, de povos que existem atualmente. Todos congregados, glorificados, santificados, transformados, e então nós teremos a glória do reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós, já foi implantado. Cristo veio anunciar o reino, veio implantar o reino, ele tomou forma com a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, e prossegue, mas ele vai culminar numa sua manifestação gloriosa, num dia e hora que nós não sabemos, mas aqui cá entre nós achamos que está bem próximo. E nesse dia nós vamos nos deleitar na presença de Deus e podemos abraçar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso, meus amados, há um processo. Muitas vezes, geralmente, e eu diria sempre, doloroso, de luta, de batalha, de combate, de muita oração, para chegarmos àquele ponto em que Deus quer nos ver. Conhecer os caminhos de Deus. Veja que aqui fala em caminhos, né? Nós sabemos que o caminho é Jesus, mas esse caminho, em nossas vidas, esse caminho vai se tornar caminhos que vamos trilhar pessoalmente. É a nossa jornada pessoal, rumo à glória de Deus. E você não queira abster-se de ingressar nessa jornada, porque se você deixar essa jornada, se você deixar essa caminhada, você não vai chegar aonde o propósito de Deus quer que você chegue. Orienta-me, verso 5, orienta-me a seguir a tua verdade. Não há crescimento, irmãos, em santificação, senão pela verdade. Não são os evangelhos que estão sendo propagados hoje, que falam de prosperidade, de felicidade pessoal, de realizações, de aquisição de bens materiais. Não é isso que vai nos trazer a glória. As glórias humanas, terrenas, elas não podem ser comparadas com a glória de Deus. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. E Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que são chamados por Deus, de acordo com o seu propósito, aqueles que o amam. Então, primeiro você precisa ser chamado, depois você precisa entrar nesse caminho e temer a Deus e amar a Deus, entrar nesse processo, nessa jornada, nessa caminhada, e você vai conhecer e vai trilhar os caminhos de Deus para a sua vida, a sua jornada pessoal rumo ao céu. Embora estejamos aqui todos congregados juntos, o povo de Deus, cada um tem a sua jornada pessoal, mas temos companheiros de jornada. Assim como na aula dominical nós vimos ali que havia pessoas que faziam uma romaria, digamos assim, uma caminhada com familiares e amigos da sua cidade e arredores, iam para Jerusalém, nas festas, né, na Páscoa, os tabernáculos, na festa das primícias, no Bar Mitzvah, no caso de Jesus, né? Havia companheiros de viagem, mas cada um tinha que fazer essa viagem, cada um tinha que levar a sua bagagem,
Cada um tinha que dar os seus passos rumo ao destino. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia e recorda-me da tua graça que existem desde sempre. Nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que estamos aqui unicamente pela misericórdia, pela bondade, pela fidelidade de Deus, pela graça de Deus. Esta graça que é infundida em nós, já foi manifestada na cruz, mas também é infundida em nós como uma graça interior, através do Espírito Santo que nos guia e nos ensina e nos conduz a toda a verdade, porque há um propósito a ser atingido, a ser alcançado, esse propósito de Deus. E essa graça, essa misericórdia, elas não ocorrem apenas historicamente um dia no passado das nossas vidas, mas a cada dia precisamos dela para alcançarmos o nosso destino final. A palavra mudança, metanoia, arrependimento, mudança de mente, a palavra grega dá uma ideia de transformação. E nós nos lembramos da figura daquela lagarta, daquele casulo, daquela crisálida, né, que vai se contorcendo ali dentro, aquela lagarta dentro da crisálida, né, vai se contorcendo, os fluidos que estão ali trabalhando dentro dela estão atuando, e ela vai se contorcendo, e aos poucos vai rasgando, vai saindo, e ela finalmente se transforma numa linda borboleta. O processo cristão, meus amados, é isso. Há uma luta. Há Deus operando dentro de nós. E há uma luta exterior, sim, mas também uma luta interior, em que nós vamos reconhecendo os nossos erros, vamos reconhecendo as nossas falhas, vamos reconhecendo os nossos defeitos, as nossas tendências pecaminosas, e vamos, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus, vencendo, transpondo, e vamos sendo transformados. A nossa imagem vai sendo transformada paulatinamente, gradativamente, para refletir a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma das condições para que isso ocorra é sermos humildes. Algumas versões falam humildes, outros falam em mansos. O verso 9 diz assim: dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Outras versões falam em mansos. Jesus disse que se a pessoa não se humilhar, não se fizer como uma criança, não pode entrar, sequer entrar no reino de Deus. Porque é o humilde, o quebrantado diante do Senhor, é que aceita a repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, e vai se amoldando, e vai mudando, e vai tomando a forma, de tal maneira que, como um espelho, reflita o caráter de Jesus Cristo. E esse processo, muitas vezes é doloroso, é sofrido, e exige como requisito básico a humildade, a mansidão. Por isso que Jesus, nas bem-aventuranças, fala dos humildes de espírito, ele fala dos limpos de coração, dos mansos, ou seja, são qualidades que adornam o caráter daquele que é salvo por Deus e que continua caminhando no caminho, nesse caminho de salvação, de glorificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E se você quer ser operado, você quer ser palco dessa atuação de Deus na sua vida, um dos requisitos, o requisito básico é ser humilde, manso para com Deus e permitir que Ele realize em você aquilo que Ele quer fazer. Essa obra de Deus em nossa vida tem 3 fundamentos. O primeiro fundamento
é a doutrina, é o conhecimento da palavra de Deus. Não existe transformação, não existe mudança, não existe santificação, não existe esse processo de nos assemelharmos ao caráter de Cristo, à pessoa de Cristo, à imagem de Cristo, sem primeiro conhecermos e vivermos a doutrina, a verdadeira doutrina, a palavra de Deus. Uma doutrina errada gera uma vida errada. Uma doutrina capenga gera uma vida capenga. Então, o primeiro requisito para a obra de Deus em nossas vidas é sermos transformados a partir da palavra de Deus. Ela que é viva e eficaz e apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Essa palavra viva, a espada do Espírito, não é só para você enfrentar os inimigos externos, mas para você vencer-se a si mesmo, a sua carne. Esse é o primeiro requisito, a sã doutrina, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. O segundo requisito é a experiência. Não basta que nós conheçamos bastante a Bíblia, conheçamos bastante a doutrina do Evangelho, se aquilo for apenas uma coisa teórica. Precisamos experimentar isso em nossas vidas. Aquilo que precisa ser uma realidade em nosso coração. Nós precisamos nos emocionar com isso, termos sentimentos para com isso. Aquilo precisa reagir dentro de nós, provocar em nós emoções, sentimentos. Alguns não têm a doutrina e ficam apenas na experiência ou na emoção. Outros ficam apenas na doutrina, mas não sentem nada, é um cristão frio. As duas coisas são necessárias, e mais uma, a prática. A doutrina, a experiência com Deus, que é aquela experiência que você tem na oração, na intimidade com Deus, e nas experiências da vida com Deus, e também a prática, que é você fazer a vontade de Deus, realizar praticamente na sua vida. De que maneira? Amando o próximo como a si mesmo. Porque amando o próximo e manifestando esse amor aos irmãos primeiro, e também a todos, inclusive aos nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, é que nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Não basta apenas a ortodoxia, ou seja, a doutrina certa. Não basta apenas o sentimento espiritual, ou mesmo o fervor, sem conhecimento. O zelo sem conhecimento. Não basta apenas a ortopraxia, ou seja, a prática correta. Uma moralidade externa que não está alicerçada numa realidade espiritual interna. Que você pode cumprir exteriormente os mandamentos de Deus, mas se aquilo não vier do seu coração, não for fruto de uma vida transformada, qual é o valor que isso terá? Aos que têm apenas a prática, são os ativistas cristãos, mas não têm boa doutrina, ou não têm um relacionamento íntimo com Deus. O crescimento espiritual em santidade, o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pode resumir-se apenas à doutrina correta, ou à prática correta, ou apenas a um fervor, a um zelo. Santidade não é fervor sem moralidade, sem ética. Não é moralidade sem amor. O fundamento da santidade de vida equilibrada, do crescimento em Deus, é a graça e a misericórdia de Deus operando em todos os rincões, em todos os aspectos, em todos os segmentos da nossa vida. Na segunda carta geral de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, Pedro nos adverte e nos chama, dizendo assim: guardai-vos de que sejais arrebatados e descaiais. É um risco constante a que estamos expostos.
Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém abandone esse caminho de Deus, da graça, da misericórdia, da bondade, que é um caminho a ser trilhado durante toda a nossa vida, mas quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o salmista, no texto que lemos, diz assim: faze-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, Senhor. Guia-me na tua verdade. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Essa era a experiência do salmista. Essa deve ser a nossa experiência diária em nossas vidas. A graça do Senhor Jesus Cristo é a mola propulsora da santificação das nossas vidas. Não é pela observância exterior da lei, de regras, mas é a operação viva da graça em nosso coração. Nós devemos ser despertados e estimulados para retirar da nossa vida tudo aquilo que guerreia contra o propósito de Deus. Tudo aquilo que é incompatível com o nosso crescimento espiritual. Há uma luta. Quando nós falamos em arrependimento, isso pressupõe o quê? O erro. Pressupõe a convicção, o conhecimento do erro e a vontade de mudar. Isso, na vida cristã, Jesus fala que nós, nessa vida cristã, nessa jornada cristã, nós temos que fazer muitas renúncias e rejeitar o mal, rejeitar o mundo. O mundo está aí à nossa volta, tentando impor seus valores, que nós que conhecemos os valores de Deus e que buscamos a santificação, temos que renunciar muitas coisas do nosso passado e muitas coisas do nosso presente, em prol do reino de Deus, e rejeitar tudo aquilo que combate contra o Espírito. Tito 2, 11 a 14 diz assim: renunciando à impiedade, e depois ele prossegue, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Renunciando à impiedade, e aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a glória, esta glória a que tanto ansiamos se manifestar, também nós, os santificados em Cristo, separados, o povo santo de Deus, seremos também glorificados com Ele e partilharemos com Ele dessa glória. Há sofrimento no processo. Todo o processo de Deus implica em algum sofrimento. Porque nós temos que a cada dia descobrir, e Deus vai nos mostrando as nossas falhas, os nossos erros, as nossas tendências, aquilo que nos leva, que nos propende ao pecado. E há uma batalha que se opera dentro de nós, que deverá ser, com a glória de Deus, ser vencida pelo homem interior, feito à imagem de Jesus Cristo, que foi implantado em nós. O crescimento e o aperfeiçoamento cristão não vem do isolamento, embora muitas vezes o isolamento seja importante nas nossas vidas. Muitas vezes precisamos nos isolar das pessoas do mundo para buscarmos uma comunhão mais íntima com Deus. Mas o cristão, ele não vive em estufas, ele não cresce em estufas. É no mundo que ele cresce, nos embates, nas tentações, nas lutas, nas provações. E é aí que há o crescimento espiritual. É aí que nós dependemos da graça. O cristão não está isento de problemas financeiros,
não está isento de problemas até familiares, não está isento de problemas emocionais, muitas vezes até problemas psicológicos, depressão, porque nós somos um corpo que é um composto biopsíquico e físico e espiritual. Mas Deus é conosco, Ele é fiel. E o que precisamos fazer é deixarmos que Deus haja, não resistir à obra de Deus. Muitas pessoas ainda têm a síndrome chamada de Peter Pan, não quer crescer. Peter Pan era um menino, né, uma criança, uma história, uma fábula, que não queria crescer, ele queria ser sempre menino. E hoje uma das coisas que nós vemos, né, e muitas críticas que nós ouvimos da sociedade atual é que os homens estão infantilizados, os homens e as mulheres, agem como crianças. O cristão, ele tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Certa vez numa fazenda caiu um cavalo dentro de um poço. Talvez muitos irmãos conheçam essa história. E era impossível tirar o cavalo dali, porque o poço era estreito, não havia como amarrar o cavalo, como alguém descer lá e buscar o cavalo, amarrar e tentar tirar, não tinha guindaste, não tinha jeito. Aí, antevendo uma morte dolorosa do cavalo, ali sem água, sem comida, sem nada, era um poço seco, começaram a falar, vamos ter que sacrificar o animal. E começaram a jogar terra. Então vieram os trabalhadores com carrinho, jogando terra, outros com pá, para soterrar o animal, para que ele tivesse uma morte mais rápida e menos dolorosa. Mas algo interessante aconteceu. Conforme caía aquela terra em cima do cavalo, ele se chacoalhava e pisava, e ele ia subindo, até que ele conseguiu finalmente chegar numa situação em que ele pôde sair. Assim muitas vezes é na vida espiritual. Deus permite situações em que temos que lutar para sobreviver, para vencer. Deus tem um plano em cada vida. Não tenha a síndrome de Peter Pan. Cresça. Experimente, dê graças a Deus pelos sofrimentos que talvez você esteja passando, pelas provas, pelas provações, pelas tribulações, porque é graça de Deus para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe, amados. Amém. Aleluia, aleluia.